Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 15 de setembro de 2025, vamos para a sexta parte da série aqui, Comitê dos 300, o livro do John Coleman. Muito bom, se você está acompanhando já, né? Eu acho que você já está curtindo aí. Se você ainda não começou a ver, volta lá, pega do começo, né? Para você não pegar o bonde andando. Antes da gente começar, quero agradecer todo mundo que compareceu lá no Orgulho Nerd, né? Foi muito bacana. Caso você não tenha ainda, não tem problema, você pode adquirir meus quadrinhos entrando no meu site filipefolgose.com ou mandando uma mensagem no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição, tá? Tanto o link do meu site quanto do meu Instagram, e você pode adquirir esse combo incrível aqui, né? De 8 quadrinhos, todos os roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos com a ajuda de grandes artistas, né? Você já pode antecipar aí, já garantiu o presente de Dia das Crianças, né? Tá chegando, então já entra lá, já peça o seu quadrinho para estimular a leitura, né, nos teus filhos, nos teus sobrinhos, nos teus netos, nos filhos dos teus amigos, enfim, né? E para você também, que quadrinho não é para criança só, pessoal, é para adulto também, tá? Então, os links eu vou deixar aqui embaixo. Vou deixar embaixo também o link do Odyssey, que é a plataforma alternativa ao YouTube, onde eu posto os vídeos também, e do Subscribestar, que é a plataforma para quem quiser apoiar o canal. Se você gosta do canal, você pode apoiar pelo Subscribestar e eu agradeço todo mundo que colabora com o canal, tá bom? Então vamos já, né, cair aqui de cara, vamos retomar já onde a gente parou. Então, ele... Deixa eu pegar aqui o fio da meada, né? Estava falando aqui sobre o Instituto Tavistock, né, na Inglaterra, como ele influenciou a CIA, por exemplo, né? Então, diz assim, olha, o Tavistock, ele providenciou a grande parte dos programas, né, que levaram ao estabelecimento do Escritório Naval de Inteligência, a sigla ONI, né, Office of Naval Intelligence, que foi a primeira, vamos dizer, o primeiro serviço de inteligência nos Estados Unidos, né, que, né, mantinha contratos de muito dinheiro, né, com o Tavistock. Então você fala, peraí, mas o Tavistock não é inglês? Exatamente, pessoal. Esse é a tal da Aliança Transatlântica, né, que eu li já o livro para vocês aqui, o English American Establishment, né, do Carol Quigley, né, para falar, né, exatamente como mesmo depois da independência americana, dita independência, existe uma estreita relação entre, né, os britânicos e os americanos, né? É o tal do pacto anglo-americano, né? Então, daí da onde vem a OTAN, né? Então, em que faz parte do tal do Deep State. O Deep State não está só nos Estados Unidos, né? Na verdade, ele é mundial, né? Ele é globalista, né? Então, ele fala que o Tavistock, né, eles providenciam muito do planejamento estratégico que o Pentágono usa para vamos dizer, a defesa americana, né? Ele fala que our defense establishment, né, o nosso estabelecimento, né, de defesa. Ele fala até os dias de hoje. O livro é de 91, né? Mas até hoje, em 2025, existe essa, né, é o que eles chamam dos Five Eyes, né? Five Eyes, os 5 olhos, né? Então você tem Estados Unidos, Canadá, né? Nova Zelândia, Austrália e África do Sul, né? As ex-colônias, que umas mais abertamente ainda servem ao Commonwealth inglês, né? E outras, né, mais de uma forma um pouco mais velada, né? Estados Unidos, por exemplo. Então ele fala que aqui nós ilustramos o poder que o Comitê dos 300 tem sobre os Estados Unidos e a maioria das instituições americanas, né?
O Instituto Tavistock comanda mais de 30 instituições de pesquisa nos Estados Unidos, todos que nós vamos dar o nome num gráfico no final do livro, né? Essas instituições americanas ligadas ao Tavistock, em muitos casos, acabaram crescendo em instituições gigantescas, penetrando todo o aspecto das agências governamentais e tomando controle de toda a criação política, né? Ou de todo o exercício político, né? Dos principais, vamos dizer, disruptores do Tavistock na nossa forma de viver nos Estados Unidos foi o Dr. Alexander King, membro fundador da OTAN e vamos dizer, queridinho o queridinho é a minha tradução aqui, é o favorite, né, um favorito do Clube dos 300, bem como um expoente, um membro expoente do Clube de Roma, né? A gente não pode esquecer que esse pessoal, eles participam de várias dessas instituições, né? Muitos são membros do Clube de Roma, são membros do Bilderberg, são membros da Comissão Trilateral, são membros do Conselho de Relações Internacionais. Eles, né, estão no mesmo grupo, né? Então, o Dr. King, ele foi, vamos dizer, designado pelo Clube de Roma para destruir a educação americana através de tomar o controle da Associação Nacional de Professores, trabalhando de uma forma muito próxima com alguns congressistas e juízes também, né? Se isso não era conhecido de forma geral, né, da população, mas realmente a influência do Comitê dos 300, né, ela estava muito presente inclusive, formação, né, do programa educacional americano. Então, a gente vê como as decisões feitas lá em cima, na cúpula de poder, afetam, né, o dia a dia da população, né? Ele fala assim, por exemplo, né, o teste, né, que foi feito com a Agência de Gerenciamento de Emergências, Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, né, que em inglês é o FEMA, que, né, talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar do FEMA, que controla quando tem desastres, né? É uma criação do Clube de Roma, né? E o primeiro, vamos dizer, teste que eles fizeram, né, foi na usina nuclear de 3 Mile Island, né, em Harrisburg, na Pensilvânia. O que foi dito sendo um acidente pela mídia, né, não foi um acidente, mas uma crise deliberada para testar o FEMA. Então, né, quando eles lançaram o FEMA, eles fizeram um teste, né, como, né, em meses antes da crise do Coronga, em 2020, em 2019, em outubro, eles estavam fazendo um teste também no evento 201, né, testando a mídia, né, testando como que eles iriam proceder, porque, de novo, né, pessoal, precisa de logística, você precisa treinar literalmente, né, treinar a resposta dos jornalistas, dos funcionários públicos, da área, né, da área da saúde, por exemplo, né, da área também de segurança, enfim, como eles iriam proceder, né? Então, né, isso, tudo que depende de muita gente, depende de logística, eles muitas vezes criam uma situação para ser um teste, né? Então, foi considerado um sucesso pelo FEMA, né? E isso também gerou muitos pontos para a galera ambientalista, né, dita ambientalista, que na verdade o Clube de Roma também, né, o comitê está por trás, para o quê? Criar toda uma narrativa anti-usina nuclear, né? Vamos dizer, condenar a usina nuclear na lógica do quê? Do que a usina nuclear produz energia barata
e energia barata faz com que a economia cresça. E se a economia cresce, geralmente as pessoas têm mais dinheiro para terem mais filhos e a população cresce e, afinal de contas, eles querem reduzir a população. Então você tem que, né, criar crise na economia, tirar, né, criar inflação, tirar dinheiro da economia. Então, crise energética, escassez energética, para eles, inclusive eles sempre manipulam, né, a questão de escassez de petróleo, por exemplo, ou de energia elétrica para, né, uma das formas de controlar a economia e, enfim, né, e esganar a população, né? Então, isso se tornou, vamos dizer, um ponto, né, um ponto vamos dizer, de discussão, né, para os tais meio ambientalistas, né? Esses altamente financiados e controlados pelo, por exemplo, o Aspen Institute, né, que trabalha para o Clube de Roma. Né? Então ele fala, bom, daí teve muita cobertura também das televisões, que, por exemplo, a CBS lá nos Estados Unidos, que era dirigida pelo William Paley, que era um agente de inteligência britânico. Então, o FEMA é um sucessor natural, né, do Departamento Estratégico na Segunda Guerra, feito pelo Dr. Kurt Lewin, que era um teórico do Tavistock Instituto, né, para controle de crises, controle e gerenciamento de crises, né? E ele fala, existe uma linha direta entre esse Kurt Lewin e o Instituto Tavistock, né, que remonta a mais de quase 40 anos. Né? Ele aqui ele escreve em 91, então ele está falando por que eles precisam de gerenciamento de crise, porque eles controlam a população através de crises. Então você precisa saber gerenciar, né, criar uma crise, controlar a crise durante a sua, né, o seu andamento, vamos dizer assim, e encerrar a crise quando o objetivo for alcançado. Né? Então, por isso o gerenciamento de crise. Né? Então, esse Dr. Kurt Lewin, ele incorporou, né, toda a pesquisa que já havia sido feita durante a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente com bombardeios estratégicos, né, como a gente já falou de Dresden, por exemplo, né, na Alemanha. Enfim, não existe desastre natural mais controlado do que um bombardeio, né, pessoal? Vamos ver que não é um desastre natural, mas você tem basicamente as mesmas, né, você junta o que seria de um incêndio, de um terremoto, né, numa ação humana, né, num bombardeio, né? Então, esse grupo de pesquisa, né, basicamente esse órgão de pesquisa durante a Segunda Guerra de gerenciamento de crises, né, causadas por bombardeios, basicamente foi o cerne do FEMA, né? A mesma metodologia foi aplicada na criação do FEMA, ele fala aqui, com alguns pequenos ajustes necessários, né? Ele fala aí, uma das mudanças foi exatamente que não mais a Alemanha seria o alvo dessas ações, mas o próprio Estados Unidos da América, né? Então, aplicando a mesma, vamos dizer, metodologia, né, dentro dos Estados Unidos. Ele fala, 45 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, ainda é o Tavistock, né, que tem as mãos no gatilho, né, nessa arma apontada para o próprio Estados Unidos. Né. A falecida Margaret Mead conduziu um estudo intensivo na população alemã e japonesa, debaixo, né, da supervisão do Tavistock, em como eles reagiam ao estresse causado por bombardeios aéreos. O Irving Janus, que era um professor associado do projeto, que era supervisionado pelo Dr. John Rawlins Rees, promovido a brigadeiro-general pelo Exército,
teve o resultado dos testes que foram dados ao FEMA e o Irving, vamos dizer, o documento do Irving Janos foi de grande valia para a formulação das políticas do FEMA. O Janos escreveu no seu livro intitulado A Guerra Aérea e Estresse. Então, de novo, pessoal, olha só, você fala assim, não é possível, tem gente que estuda isso, que cria uma metodologia em correlacionar bombardeiro aéreo com o estresse provocado na população e como que a população reage debaixo desse estresse para o quê? Para se tornar obediente, para se tornar dócil? Sim, pessoal. De novo, você traumatiza a população. Você só consegue controlar, né? Você imagina, por uma elite política, se eles querem controlar milhões de pessoas, eles sabem que eles só vão controlar milhões, uma população toda, se você traumatizar essa população num nível suficiente para que as pessoas fiquem completamente dóceis, né, e apáticas e maleáveis, entendeu? Então é isso, através de trauma, pessoal, né? Realmente, se você quer controlar uma grande massa de pessoas, você tem que, o quê? Traumatizar elas, né? Então, o Janos, eu só estou achando aqui meu lugar no livro, ele teve uma ideia realmente simples, o quê? Simular uma sucessão de crises e manipular a população, né, seguindo as mesmas táticas de terror do Lewin, né, aplicadas na Segunda Guerra, e fazendo exatamente aquilo que, né, os passos que eram exigidos, né. Ao conduzir esse exercício, né, o Lewin descobriu algo novo, que o controle social numa grande escala pode ser atingido através de usar a mídia, né, os jornais, para levar nas casas das pessoas o medo de uma guerra nuclear através da mídia, né, da televisão principalmente. E também foi descoberto que matérias nas revistas femininas tinham um efeito específico de dramatizar o terror da guerra nuclear, né? Também um teste foi conduzido pelo Janos, né, através de uma mulher chamada Betty Bumpers, que era a esposa do senador Dale Bumping de Arkansas, que escrevia para uma revista feminina. O artigo chamado McCall's, de janeiro de 1983, né? E ele fala que, na verdade, não foi nem a esposa que escreveu, mas a matéria foi criada por um grupo de escritores do Tavistock, né, do Instituto Tavistock, sobre o assunto. Então, na verdade, né, olha só, pessoal. Então, lá em Londres, o grupo escreve uma matéria e publicam na revista feminina com o nome da esposa do senador. Mas para o quê? Para causar comoção entre as mulheres, né, americanas, entendeu? Para o quê? Elas, obviamente, não é, porque não é nem só mulher, né? Muitos homens também não têm vamos dizer, o grasp, né? Não tem o alcance de entender a complexidade da questão e, né, o negócio, através de amedrontar, eles passam a reagir emocionalmente, né? Quando você age emocionalmente, você não está agindo racionalmente. Então você não está pensando de forma lógica, buscando analisar, né? É uma reação emocional, né? Instintiva, através do medo, né? Para o quê? Para, de novo, causar uma comoção nacional para que as pessoas se oponham, ou que, na verdade, quando eles instituírem uma lei ou combaterem alguma coisa, direcionarem a sociedade, eles não vão ter resistência da população, ao contrário, vão ter apoio da população para implementar tal lei, no caso aqui, a respeito da questão da energia nuclear, né? Então, vamos de novo, né? Causar um medo, a energia nuclear virar
virar um fantasma, né? Não, 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 não. A energia nuclear é uma coisa que não, né? Não vai, né? A gente não pode deixar que exista, a gente tem que ser contra a energia nuclear, né? Então, o artigo, né, da tal da senhora Bumper, que não era dela, né, mas era um típico, uma típica forma de manipulação psicológica, né, da qual o Tavistock é muito bom, né. Então, nenhuma das senhoras que leu, né, essa matéria, elas deixaram de facilmente ficar impressionadas com esse conto de terror, basicamente, né, a respeito da energia nuclear, né. E o Comitê dos 300 tem um enorme, vamos dizer, exército burocrático, né, à sua disposição para fazer com que centenas de think tanks, né, de instituições como o Tavistock ou organizações de fachada, né, estejam gerando uma série de negócios, até de ONGs, iniciativas privadas, né, e também controlando políticos, né, no governo, em várias escalas de poder, né. O autor fala, né, o Dr. Coleman fala assim, eu mencionarei, né, que eu mencionarei tantos quanto nome de instituições que eu consegui aqui no livro, né. Ele fala, começando com o German Marshall Fund, né, o Fundo Marshall para a Alemanha, né. O Marshall vem do plano Marshall, que depois da Segunda Guerra foi reconstruir, né, vários países destruídos pela Segunda Guerra, né, mas nessa reconstrução, obviamente, que eles ganham dinheiro na própria... Eles primeiro ganham dinheiro destruindo, né, fazendo com a indústria bélica, e depois ganham dinheiro com as indústrias que vão reconstruir, né. Só que essas indústrias não só reconstroem, elas mantêm uma presença física e estratégica nos países, né, destruídos, muitas vezes inclusive com bases americanas militares, né, como por exemplo os Estados Unidos tem base, né, na Alemanha, tem base no Japão, né. Então outros, né, grupos, né, por exemplo, né, a OTAN, né, o Clube de Roma, né, o Chase Manhattan Bank, que pertence à família Rockefeller, né, um membro, né, que é o Gabriel Haig, de uma famosa fábrica, né, indústria lá de Hanover, na Alemanha, chamada Hanover Trust, Hanover Trust and Financial Corporation, né, uma corporação financeira também. Outro, o Milton Katz, da Ford Foundation, da Fundação Ford. O William Brad, líder do Partido Socialista Internacional na época, né, agente da KGB e membro também do Comitê dos 300. O Irving Bluestone, que é o CEO do United Auto Workers Executive Board, né, do Conselho de Trabalhadores Executivos da Indústria Automobilística Americana, né. O Russell Train, que é presidente americano do Clube de Roma. O Príncipe Philip, né, que é fundador do WWF, né, o World Wildlife Fund, né, que o pessoal, né, muitas vezes vê o logo do pandinha, fala, esses são ambientalistas, mas mal sabem que né, foi fundado por um ex-nazista, basicamente, né. Elizabeth Midley, que é produtor da programação da CBS, TV americana. B.R. Guilford, diretor do Russell Sage Foundation. O Guido Goldman, do Aspen Institute, né. Eu estou falando um monte de nome aqui para vocês, pessoal, mas ele está citando aqui, né, o pessoal do Carnegie, né, enfim, o pessoal do MIT, um monte de nome. Assim, eles estão então na mídia, estão na indústria, estão na academia, na MIT, por exemplo, né, estão em instituições políticas, né. Então ele citou aqui vários nomes assim. Então ele fala, o Comitê dos 300, né,
na sua existência de mais de 150 anos, não, vamos dizer, não teve a sua, vamos dizer, o seu conselho como é atualmente até 1897, né? Ele sempre deu as suas ordens através de outras fachadas, né? Tais como o Instituto Internacional, o Instituto Real de Assuntos Internacionais. Quando eles decidiram que um super grupo, um supercorpo, né, iria controlar os assuntos europeus, então o Instituto Real de Assuntos Internacionais fundou o Instituto Tavistock e o Instituto Tavistock, em consequência, criou a OTAN. Então é importante a gente saber, quando a gente ouve no jornal, né, nas notícias, a gente sabe, a gente ouve um nome, a gente não ouve, imagina uma cebola, né, pessoal? Quando você corta a cebola no meio, você tem o centro e você vai tendo vários anéis, né, de dentro para fora. Então, por exemplo, né, quando a gente ouve no jornal fala assim, uma crise, né, sei lá, entre a OTAN e a Rússia, daí você ouve o nome OTAN, né, o Tratado, né, do Atlântico Norte, né. Aí você fala assim, tá, então quem controla a OTAN? Muitas vezes ninguém fala, né, você não sabe de onde é a OTAN, a maioria das pessoas não sabe a história da OTAN, né. Então a OTAN foi criada pelo Instituto Tavistock. Aí você já está uma camada, né, mais para dentro do círculo de poder. A pessoa tem que saber quem que é o que é o Instituto Tavistock. Né? E daí quando você conhece o Instituto Tavistock, você vai, quem que criou o Instituto Tavistock? Foi o Instituto Real de Assuntos Internacionais. Você está mais uma camada para dentro do círculo de poder. Tá, então você vai estudar o Instituto, né, Real e tal. E aí quem criou o Instituto Real? E aí a gente chega no Comitê dos 300. Então você vê, né, como realmente a decisão de poder, quem manda, olha só quantas fachadas, né, quantos disfarces, para que eles não querem que você realmente saiba, né? É o OTAN que manda. Não, você tem várias instituições antes de chegar em quem realmente manda, né? Então ele fala assim, 5 anos depois, né? Não, desculpa. Por 5 anos, a OTAN foi financiada pelo German Marshall Fund. Tá? Então, o Plano Marshall, que foi criado pós Segunda Guerra Mundial para reconstruir basicamente a Europa e, né, Japão e tal, também serviu para criar a OTAN. E ele fala, talvez o membro mais importante dos Bilderbergs, né, que é um corpo estrangeiro, né, de criação política, é o Joseph Ratzinger, que dizem ter sido o fundador e organizador, né, do Bilderberg, que ele fala aqui, né, por anos tem deleitado, né, as pessoas que procuram descobrir, né, quem manda nas coisas, né. O Ratzinger, ele é um jesuíta bem treinado e também um maçom grau 33. A Catherine Meyer Graham, que foi suspeita de ter assassinado o seu marido para ganhar controle do jornal Washington Post, é também uma outra membra do Clube de Roma, bem como o Paul G. Hoffman, do New York Life Insurance Company, uma das maiores companhias de seguro dos Estados Unidos e que tem laços diretos com a rainha Elizabeth da Inglaterra. Tá? Então ele está citando aqui, né, algumas ligações de pessoas, né, também. Ele fala, o John G. McCloy foi o homem que também foi um dos fundadores do Bilderberg e do Clube de Roma. Ele fala assim, olha só que elenco, né, estelar, vamos dizer assim, né? Mas, de forma estranha, né,
poucos ou quase ninguém fora da comunidade de inteligência, né, já ouviu falar desses nomes ou dessas organizações, né? O poder exercido por esses personagens importantes e essas corporações, esses canais de televisões, esses jornais, essas companhias de seguro e esses bancos representam, né, o prestígio, né, dessas organizações tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E ele fala isso é simplesmente uma ponta, né, do enorme, vamos dizer, rede, né, de poder e de interesse do Comitê dos 300. Então, ele está citando aqui um pouco de como, né, você fala assim, como que uma organização só pode controlar tantas coisas no mundo, né? Isso geralmente não acredito nessas coisas, porque... E aí ele está falando assim, não, então a gente entende que eles têm uma organização, né? Em basicamente todos os setores estratégicos da sociedade, da economia, né? Colocando as pessoas chaves em posição de poder, e é assim que você consegue controlar, pessoal, né? Vamos continuar aqui. Bom, ele fala, uma das áreas mais importantes de cooperação entre os think tanks, né? Think tank é isso, né? Esses institutos de desenvolvimento de política e de controle social, né? Ele fala, uma das áreas mais importantes é a área de controle de pesquisa. Por quê? De novo, né? Sempre que eles querem legitimizar alguma implementação política, alguma decisão política, eles publicam alguma pesquisa para criar na população a ilusão de que, mas olha só, a pesquisa disse que, né? Inclusive quando eles querem, por exemplo, em eleição, né, manipular a intenção de voto da população, eles falam, a pesquisa do Instituto tal falou que candidato tal está na liderança, né? Primeiro, você nem conhece o instituto, você nem sabe qual foi o critério usado, né, de pesquisa, se eles pesquisaram 100 pessoas, então imagina assim, não, né, olha só, o candidato X para, sei lá, para presidente do Brasil está tanto na frente. Aí você vai ver que instituto, aonde que foi, né, que foi feita essa pesquisa. Pesquisaram 100 pessoas ali no curral eleitoral, então assim, não tem validade nenhuma. Mas isso é feito para o quê? Isso é uma técnica de engenharia social, né? De arma psicológica. Então, e daí a pessoa lê e fala, então o cara está na frente, então, sei lá, talvez eu vou votar nele, né? Porque ele é o favorito, blá, blá, blá. Entendeu? Tentar induzir a opinião pública, né? Então, pesquisa é importante para eles. E ele continua aqui, esse é o trabalho, né, dessas empresas de pesquisa, né, para moldar a opinião pública de forma, vamos dizer, para que ela sirva aos conspiradores, né? Essas pesquisas constantemente são feitas pela CBS, pela NBC, canais de TV americanos, pelo New York Times e pelo Washington Post. A maioria desses esforços são coordenados pelo o Centro de Pesquisa de Opinião Nacional, onde né, o tanto quanto isso nos surpreenda, né, eles, né, ele fala, por mais que isso nos surpreenda, nós, a população, né, de saber que existe um esforço coordenado para exatamente influenciar a própria população, ele fala, o perfil psicológico vamos dizer, desenvolvido por eles para influenciar o país inteiro. E isso, pessoal, não é só nos Estados Unidos, tá? Isso é no mundo inteiro. Em todo o país, basicamente, tem uma empresa. Não é à toa que agora, né, há pouco tempo aqui no Brasil, falou que o IBGE passou para controle chinês. A China vai estar controlando o IBGE aqui do Brasil. Você acha, então, de novo, pessoal, como estrategicamente isso é complicadíssimo, é uma forma de controle já, né? Então fala, verdadeira perda de soberania é isso, né?
Vamos continuar aqui. Então ele fala assim, esses dados são colocados, né, nos computadores, por exemplo, do Gallup, né, que é uma das agências, né, e ele fala de outra, né, uma americana que não tem no Brasil, que é Yerkovich, Shelley White, para fazer uma comparação, uma avaliação comparativa, né. Muito do que nós lemos nos jornais ou vemos na televisão, primeiro foi autorizado, né, por eles nas companhias de amostragem, né, fugiu a palavra, acabei de falar, né, de pesquisa. Então, o que nós vemos, o que chega na população é aquilo que eles querem que nós vejamos, né? Então, de novo, pessoal, você vai falar, poxa, mas e aí eu não posso acreditar em nada? Infelizmente, pessoal, né? Infelizmente, né? E ele fala, né, no livro, isso é chamado do quê? Da formação de opinião pública, tá? Public opinion making, né? De novo, eles tentam moldar a opinião pública, né? Então, a ideia por trás disso, né, é um condicionamento social, né, para ver o quão responsivo, né, o público é a essas direções políticas que são o que determinados pelo Comitê dos 300. Então, de novo, né, eles vão testando, vão vendo aqui, ó, a população, isso passou batido, alguém ligou, alguém não ligou, teve alguma resistência, né, teve alguma aderência, né, e aí eles vão o quê? Manipulando, vão. E um teste mais cabal, né, que a gente tem recentemente foi o quê? Foi toda a pandemia, pessoal. Tudo o que aconteceu. Porque foi global, não foi local, foi global. Então, como eles conseguiram literalmente fazer com que as pessoas obedecessem, a grande maioria, né, das pessoas, né? Eu não obedeci, por exemplo, mas muita gente, e se você não obedecesse, eles já tinham todo o manual de quê? De como demonizar essa população, de como tentar excluir, de como, né, de como fazer uma pressão social para que a pessoa se sentisse, eu não vou me opor porque vão me taxar de, né, vão me taxar de negacionista, de bababá, aquele monte de, né, é uma pressão mesmo, né, para fazer inclusive com que a pessoa, no seu círculo íntimo, né, de amigos e familiares, a pessoa se sentisse excluída, né? E geralmente, né, pessoal, somos seres gregários, né? O ser humano, você tem que ter muita, vamos dizer, uma resistência moral interna para você se manter firme na tua convicção quando você sofre pressões externas. Muita gente não consegue, né? Eu ouvi muita gente falar, não, eu acabei cedendo, né? No caso da pandemia, eu acabei cedendo porque a minha família ia brigar comigo, e a pessoa acabou, né, cedendo. E isso é o quê? De novo, é um objetivo deles, né? Ele fala, nós somos chamados do que de grupos alvo, grupos populacionais alvo, né? Targeted population groups, né? Então eles o quê? Eles mapeiam, pessoal, mapeiam por localidade, por nível social, por nível econômico, né, por religião, eles vão mapeando, eles sabem exatamente, aqui a gente vai se comunicar com esse pessoal de uma forma, com esse outro pessoal a gente se comunica de outra forma, né? Então eles mapeiam psicologicamente, né, economicamente, socialmente, para adequar a comunicação com que ela seja o mais efetiva para aquele grupo que eles querem, né, alcançar, doutrinar e fazer com que a pessoa basicamente obedeça, né? Então ele fala, né, isso muitas vezes é medido de acordo com as pesquisas que são mostradas, né, por exemplo, no Jornal da Noite, né, no Jornal Nacional, assim. Ele fala, e daí a gente vai medir o quanto de resistência que houve, né, da população ou não, né. Tudo isso é parte de uma elaborada formação de opinião, e esse processo é criado no Tavistock, vamos dizer, essa estratégia, né.
Hoje, né, as pessoas acreditam que são bem informadas, né, mas na verdade elas não entendem, né, que a opinião que eles acreditam ter formado por si mesmas, na verdade, foi criada pelo Instituto de Pesquisa, né, e por think tanks, né, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, inclusive. Né, e nenhum desses pensamentos, vamos dizer, é uma forma livre da própria população. Né? Não é a nossa verdadeira opinião, porque ela tem sido condicionada pela informação que foi nos dada pela mídia e por essas empresas de pesquisa. Né? Então, de novo, muitas vezes a pessoa acaba brigando e acaba defendendo um ponto porque fala, não, porque eu... Né, ela esqueceu que ela foi condicionada, que ela estava num estado, vamos dizer, impressionável, ela estava traumatizada, né, assustada, e aí ela vê um instituto de pesquisa falou, ela pega aquela informação e ela toma aquela informação como verdade. E pronto, né? Ela está tão assustada que o mínimo de informação que deu já serviu para ela criar todo validar a visão de mundo dela, e ela vai defender aquilo com unhas e dentes, brigar com quem for que seja, né? Porque pronto, então essa é a verdade, criou a realidade da pessoa e a pessoa vai passar a operar segundo aquela realidade, obedecer aquilo. Né? Ela teve pouquíssima informação, pessoal, ela não leu nem 2, 3, 4 fontes, né? Vocês estão entendendo, pessoal, como é porque, de novo, a gente vive a nossa vida e a gente não sabe, a gente não imagina que tem pessoas e grupos mal intencionados por trás. Né? A gente nunca ouviu falar, a maioria da população nunca ouviu falar o que eu estou falando aqui. Né? Não sabe que existe uma estrutura, né, de gente mal intencionada que quer o quê? Controlar a população. Né? Você fala, pô, não tem ninguém. Imagina, o jornal, para que eles iriam mentir, né? Para que o Instituto de Pesquisa iria mentir? Né? Por quê, pessoal? Existe esse interesse de gerenciamento populacional, né? Controle populacional. E a gente precisa deixar de ser ingênuo né? E ser um pouco mais, infelizmente, né? Astuto, né? Malicioso, no sentido de entender que sim, né? Essa galera não vê as pessoas como, né, como nós nos vemos, né, com os mesmos direitos, né, e fala, não, é um povo, é a massa, tem que ser controlada. Né. Continua aqui. Recentemente, né, nós vimos como o Tavistock condicionou o processo, por exemplo, dos americanos para receber a questão da guerra do Iraque, né? Como tornaram Saddam Hussein um inimigo pessoal dos Estados Unidos. Ele está falando da guerra do Iraque lá de 91, né? Antes isso com o Bush Senior, né? Eu lembro muito bem a invasão lá no Kuwait, né, do Saddam, e a gente não pode esquecer que o Saddam foi treinado pela CIA, né? Durante a guerra do Irã e Iraque, o Saddam era um agente da CIA. Então, basicamente, chegou um momento onde tornaram o Saddam, coitado, o Saddam dançou, né? O cara era um agente americano ali, mas por quê? Porque, né, enfim, a gente tem toda a questão geopolítica de petróleo e tal, mas criaram toda uma narrativa, né, de transformar o cara num vilão de filme, né, de história em quadrinho, assim. Para o quê? Para ter uma aceitação pública do povo americano, e claro que, né, eles exportam para outros países também para justificar a ação americana da invasão do Iraque. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente também recebeu a mesma... não, o Saddam é aquele, né, malvadão, bárbaro, tem que morrer. Tinha filmes, pessoal, inclusive de Hollywood, de comédia. Né? Você vê, né, quer ver quem que eles... Só ver os vilões dos filmes... Você vê que quando chega na cultura pop americana, você vê que não, né, então, durante os anos 80 eram os russos, né, nos filmes, depois viraram os árabes, né, depois da queda do Muro de Berlim, enfim, sempre eles têm algum vilão que é o vilão dos filmes, dos desenhos, até de videogame, né.
Bom, tal processo de condicionamento é descrito tecnicamente como, né, a mensagem que busca, vamos dizer, sensibilizar os órgãos da pessoa que deve ser influenciada. Tá? Então, um dos mais respeitados institutos de pesquisa do Comitê de 300 que um membro é o Daniel Yokovic, da companhia Yokovic Scaley and White. Então, o Jan Kelovic orgulhosamente diz aos seus estudantes que a pesquisa é uma ferramenta de mudança de opinião pública. Então, no caso, o cara não esconde, né, que a intenção realmente é essa, é mudar a opinião. Né? Apesar de não ser nada original, né, o Yankovic diz ter sido inspirado por um cara chamado David Naisbitt num livro Trend Report, né, ou vamos dizer assim, a reportagem de tendências, né, porque o report em inglês também quer dizer, pode ser documento, né, documentação de tendências, né, livro que foi comissionado pelo Clube de Roma. Então, de novo, né, eles sempre estão, né, querendo saber qual é a tendência da população. Quando a gente fala, né, o pessoal usa muito essa palavra tendência, parece que é de moda, né? Só tendência é de moda. Não, pessoal. Qualquer tendência social, de comportamento social. Então não é só o que espontaneamente, né, uma população está se inclinando. Por exemplo, está tendo uma reação política a uma série de... Por exemplo, o woke, né? Você vê uma reação política contra o woke, né? As pessoas não estão comprando mais nada de empresas do woke. Então, eles falam, isso é uma tendência. Como que a gente controla? Porque o trabalho deles é isso, é ver qualquer coisa espontânea da população que está indo contra a manipulação deles. Então eles falam assim, bom, como que a gente vai conseguir reverter isso? E como que geralmente muitas vezes é o quê? Vamos contratar um influenciador, né? um artista, um músico, um atleta, quem seja, uma figura que é o quê? Faz parte desse movimento, que esse movimento reconhece, e vamos sutilmente, né, recuperar, vamos fazer um damage control. Então eu vou dar um exemplo recente aqui, né, segurar um livro um pouco aqui. Por exemplo, você teve a Bud Light, né, aquela cerveja da Budweiser americana. Então, o que a Budweiser fez, né, uma campanha com um transgênero lá, né, nos Estados Unidos. Isso causou uma comoção nacional, porque a Bud Light especialmente era uma cerveja de trabalhador blue collar, né, de, sabe, trabalhador braçal, né, metalúrgico, né, e daí os caras, olha isso, não tem mais, eu não sei nem se foi, até foi proposital, assim, né, às vezes eles fazem isso para querer medir, mas assim, pessoal, a reação pública nos Estados Unidos foi tão grande, né, que as ações despencaram da Bud Light e tal. O que eles fizeram? Contrataram um comediante chamado Sean Gillis, né, que é um cara que os conservadores sempre gostaram, né? Inclusive esse comediante foi demitido do Saturday Night Live, né, que é um programa de humor ali muito lacrador, né? Então o cara foi demitido, então ele virou meio que um herói dos conservadores, assim. E o que? Então eles contrataram o cara, jogaram, imagina, um caminhão de dinheiro no cara, e o cara, porque ele mesmo já era um consumidor de Bud Light, né? Ele, além do dinheiro, né? Mas ele gostou, falou assim, não, vamos para eles, não, a gente tá vencendo se a gente conseguir, né, trazer a Bud Light de volta, né? Vamos salvar a Bud Light, né? Então, tudo isso foi já um teste, né? Foi, sabe, já mediram. Porque muitas vezes a gente não pode pensar com a lógica assim, simplesmente mercantilista, no sentido, é dinheiro, é tudo dinheiro. Porque para eles não interessa o dinheiro, para eles interessa muito mais medir, né, a população, medir a reação da população. Então,
sabe, muitas vezes causam uma crise, gerenciamento de crise, causam um factoide, causam, para ver como que o povo vai reagir. E o que eles estão interessados é esses dados, né? Qual é o número da população que é contra, qual é o número a favor, porque esses dados são importantes para o quê? Exatamente criar estrategicamente novas formas de controle, né? Novas políticas de controle. Você conhece mais da população, entendeu? Então vamos retornar ao livro aqui. Ele fala, então nesse livro, né, a documentação de tendências, vamos dizer assim, o Naisbitt descreve todas as técnicas usadas pelos formadores de opinião pública para o quê? Trazer a opinião pública desejada, né, trazer assim a baila, né, para executar a opinião pública desejada pelo Comitê dos 300. Né? Então, esses fabricantes de opinião pública, né, desculpa, a fabricação de opinião pública é a joia na coroa dos Olympians, né? Olympians são o nome que eles se dão, né? O pessoal do Comitê do 300. Então ele fala assim, a joia da coroa deles é exatamente essa capacidade de manipular a opinião pública. Porque você não, é muito mais barato, pessoal, você do que, por exemplo, botar forçosamente, né, medidas... Chega um momento que eles botam a polícia na rua e botam, né, futuramente robô e drone, né, para o que? Coergir a população à força. Mas se eles conseguem fazer isso simplesmente com palavra, pessoal, né, com operação psicológica, né, a gente lembra o livro ali do George Orwell, que era um cara que foi ligado ao Instituto Tavistock, né, por isso que ele escreveu em 1984, porque ele conhecia muito bem como os governos manipulavam a população, né? Então ele fala assim, para eles, né, com suas centenas de cientistas sociais, né, prontos para exercer, né, vamos dizer, exercer as políticas que eles querem, né? Com todo o controle da mídia na sua mão, né? Qualquer nova opinião pública que eles implementam, né, é basicamente disseminada por todo o mundo, né, em questão de 2 semanas. Isso ele falava em 1991, pessoal, antes da internet. Hoje, em 2025, eu digo que em 24 horas, pessoal, né? Talvez em algum país ou outro que tenha mais controle midiático, né, demore um pouco mais. Mas hoje com rede social, pessoal, né, a não ser que você tenha, seja, sei lá, a Coreia, né, mesmo assim, Coreia do Norte, eles têm acesso muitas vezes a dorama. Um dos grandes problemas lá da Coreia do Norte, por exemplo, estava os doramas feitos na Coreia do Sul estavam chegando lá na Coreia do Norte também e influenciando a população, né. Então, hoje em dia, pessoal, com a internet, né, quem fica ligado nas coisas é simultâneo. Você vê acontecer no mundo, você vê aqui no Brasil, né, e qualquer outro país paralelamente, né. Então ele fala, e precisamente isso aconteceu, por exemplo, com o seu servo, George Bush, quando ele mandou, né, que a guerra do Iraque, quando ele autorizou a guerra do Iraque, né. O George Bush Sr., né, o pai do... Né, então a gente pode esquecer que tem 2 foram presidentes, né, o George Bush, o Sr., o pai, George Bush pai, e o George Bush filho, né. Então ele fala, em 2 semanas, não só os Estados Unidos, mas como toda a opinião pública do mundo se tornou contra o Iraque e contra o seu presidente Saddam Hussein. É o que eu acabei de falar antes, né. Esses artistas, né, da mudança da opinião pública e os manipuladores, né, na mídia, eles têm que reportar, né, eles têm que, vamos dizer, obedecer diretamente, né, eles obedecem diretamente ao Clube de Roma que, inconsequente, desculpa, pessoal, que, né, por consequência, responde ao Comitê dos 300. Né?
aonde, né, também uma das, vamos dizer, cabeças do Comitê dos 300 é a rainha da Inglaterra, que controla uma vasta rede, né, de corporações que não pagam impostos e não respondem a ninguém, né, e que subvenciam os institutos de pesquisa através das fundações, né, pelas quais as suas ações controlam as nossas vidas, né? Voltando àquilo, né, que eles têm, vamos dizer, controlam empresas, controlam bancos, controlam instituições em todas as áreas, né, desde a educação até a indústria alimentícia, indústria automobilística, indústria farmacêutica, né? Então, junto com as suas companhias interligadas, com suas, né, empresas aqui de seguro, bancos, corporações financeiras, companhias petrolíferas, né, jornais, revistas, rádio, televisão, e esse vasto aparato, né, fica os Estados Unidos e todo o mundo, fica, vamos dizer assim, né, é conduzido, né? Então, de novo, você fala, caramba, então um grupo, né, controla basicamente a opinião não só pública dos países, né, mas, né, as corporações que interferem na vida das pessoas, né, diretamente, e não está centralizado num país só. De novo, isso é o quê? Já está muito avançado a implementação de um governo global, né, pessoal? Porque você pega só, por exemplo, só de empresas, você pega essa questão do multinacionalismo, né? Empresas multinacionais, as empresas, elas estão presentes em vários países, elas não estão nem aí para uma política interna de um país, né, pessoal? Então ele continua aqui, não há um político em Washington, né, que de alguma forma não obedeça ao Comitê dos 300, né? Porque, por exemplo, independente do partido seja democrata ou republicano, eles recebem as candidaturas, né? Eles recebem dinheiro, né? Os apoiadores das campanhas, né? Os recursos que vêm estão ligados a alguma empresa, independente se é da dita esquerda ou dita direita, mas que no fundo acaba, né, se a gente fizer essa escalada de, né, como eu falei antes da questão, por exemplo, da OTAN, o Instituto Tavistock, né, até chegar esses graus de separação, até chegar ao Clube dos 300, por que seja o congressista lá, o senador, que seja, ele recebeu dinheiro dos CPACs, por exemplo, né, e aí você fala, você consegue traçar, né? Então o cara, na verdade, ele também está na mão, está no bolso, como fala, né? A linguagem mais está no bolso desses caras, né? Então a esquerda, por exemplo, grita, né? Ah, isso é imperialismo, né? E aí a direita fala, não, isso é a influência dos liberais, né? Então, independente de que lado você esteja, né? Todo mundo é controlado, né? O discurso pode ser diferente, mas o controle é o mesmo, né? Bom, a gente encerra nosso vídeo aqui. Eu acho que, né, de novo, né, ficou mais claro como as coisas funcionam, como o mundo funciona, né? Talvez a intenção do livro, e a minha ao ler o livro aqui geralmente abrir a nossa cabeça, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, eu não quero pensar, né? Não, deixa eu ser controlado, né? Deixa eu né? Eu não quero pensar a respeito disso, que dá trabalho, né? Não, pessoal, eu acho que a gente tem que, de novo, né, saber, porque a gente sofre, né,
diariamente com essas coisas. E então sempre é do que? Você ter a tua capacidade de pensar, independente do que, né, viu a notícia, antes de reagir emocionalmente, pensa um pouco, né, analisa um pouco, já não reaja logo, já não é. Hoje em dia é assim, eles condicionaram a gente tanto que a primeira coisa que a gente faz é fazer um post, né, vai lá na rede social, posta alguma coisa, né, não, eu preciso me posicionar, eu preciso falar alguma coisa. Imagina, você não, às vezes as coisas nem, né, é uma reação tão imediata, tão, né, a gente está num estado tão reativo que não, eu só quero dar minha opinião, você ainda não soube nem o que causou, né? Aconteceu recentemente agora com o Charlie Kirk, né? As pessoas, sem saber quem que matou ele realmente. Então, peraí. Vamos esperar um pouco, né? Vamos entender realmente o que aconteceu, né, pessoal? Com certeza é uma operação psicológica, né? Com certeza aquilo foi. Dia 10 de setembro, né? No mesmo dia que o Congresso americano votou contra a liberação da lista do Epstein. Não saiu na mídia, ninguém falou disso, né? Por quê? Só falava-se do assassinato do Charlie Kirk. O Charlie que inclusive estava pressionando para liberação da lista do Epstein, né? E votaram, inclusive republicanos votaram contra, pessoal. Assim, peraí. Políticos republicanos votaram contra a liberação da lista, de quem estava na lista. Passou batido. Ninguém discutiu, ninguém falou nada na mídia, pessoal. Então, as coisas, o buraco é mais embaixo, né? Bom, a gente encerra nosso vídeo. Se você, né, no final eu sempre gosto de fazer uma oração que se ao longo da, né, porque esse aqui né, esse Comitê dos 300 é a elite humana, pessoal, mas tem quem manda neles e quem eles adoram, tem um nível maior, um nível acima, que é espiritual, pessoal, né? E que, de novo, né, a gente vive numa guerra, né, espiritual, e você precisa saber de que lado você está, você precisa se posicionar, porque, né, não tem muro né, ou você está com Deus ou você está com um inimigo de Deus, né? Então, como que você declara a tua filiação, né? É uma confissão de fé. Quando você reconhece a tua falha, né, individualmente, a tua necessidade de ser redimido pelo amor de Deus, através do quê? Do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é o sangue dele que nos dá paz, né? É o sacrifício dele que nos livra da ira de Deus, porque Deus é um justo juiz, pessoal. Deus é o amor, mas é justiça também. Então, ele fala, olha, eu te ofereci minha vida e te dou ela de graça. Agora, se você não quiser, você vai ter que responder pelos teus atos, porque a justiça vai ser executada, né? Então, eu quero te, né, convidar a fazer essa oração para que você, né, com a sua boca, confesse Jesus e convide o Espírito Santo para habitar dentro de você. Amém? Vamos fazer essa oração? Ora comigo assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque a Tua verdade me liberta, Pai, e me libertou hoje, porque eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado pelo Teu sangue que me lava e me purifica de todo pecado. Eu me arrependo, Pai, eu peço a Ti perdão por toda a ação, por todo o pensamento, por tudo que eu fiz até o dia de hoje, Pai, que me levou para longe de Ti, Senhor. Por todas as vezes que eu me deixei ser usado pelo mal, consciente ou inconscientemente, eu me arrependo, eu peço a Ti perdão. Eu reconheço, Senhor, que eu sou pecador, eu sou falho, e eu Te agradeço, Pai. Eu recebo o Teu amor, eu recebo, Pai, esse dom imerecido, Pai, a vida que eu recebo através, o novo nascimento através do Teu Espírito Santo. Eu peço, Espírito Santo, seja entronizado, venha renovar minha mente, seja entronizado no meu coração, venha guiar os meus passos, venha me dirigir a partir de hoje para toda a eternidade. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu Te louvo e Te agradeço, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Seja feita a Tua vontade na minha vida aqui na terra como no céu. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia diz que você é o que é uma nova criatura espiritualmente, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora, né, o inimigo não pode mais acusar a tua consciência, né? Agora
você vai viver uma nova vida, amém? Os vícios, os traumas vão ficar para trás, o Espírito Santo vai te lavar, vai te purificar. Então você precisa o quê? Comprar uma Bíblia, passar a ler, ter comunhão diária com Deus, oração, leitura bíblica e também buscar uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, para você crescer na graça e no conhecimento de Deus, ser discipulado, amém? Uma igreja bíblica que pregue a Bíblia, né? Ore e peça que Deus te conduza, em nome de Jesus, tá bom? Então, pessoal, novamente, lembre dos quadrinhos, tá? Já aproveita, entra no link aqui embaixo, já peça o seu, né? Escolha o que você quer, tem os combos lá que você pode escolher também, presentaço para você e já, né, antecipa o presente de Dia das Crianças, tá bom? Desejo uma excelente semana para vocês, Deus abençoe, até quinta-feira, tchau.